Está conectado. Enem 2020. Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o professor Bruno Mendes, o seu professor de matemática. E nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês aquela questão de grandezas proporcionais, quando envolve ali aquela regra de 3 simples, aquela regra de 3 composta, né? Um dos pontos importantes, por exemplo, é você saber diferenciar a regra de 3, que ela é diretamente proporcional, com a regra de 3, que ela é inversamente proporcional. Por exemplo, só para você entender, imagine, né, que você vai fazer um bolo, e para esse bolo você precisa de 2 latinhas de leite condensado. Então, vamos supor que nesse bolo você fala assim, eu vou fazer 3 receitas como essa, eu vou precisar de 3 bolos. Então, pera lá, você não precisava de 2 latinhas? Sim. Agora, se você vai triplicar a sua receita, você vai triplicar o número de latinhas de leite condensado que você vai precisar. Ou seja, se era 2, você vai triplicar 6 latinhas de leite condensado, tá certo? Então, é uma situação de regra de 3 simples, mas ela é diretamente proporcional. Pode acontecer também de aparecer a regra de 3 simples, porém inversamente proporcional. Bruno, como que seria esse exemplo? Imagine que você está fazendo uma viagem, você está a 60 km por hora e você gastou 10 horas de viagem. Se você, na volta, por exemplo, viesse a 120 km por hora, perceba que você duplicou a velocidade. O que iria acontecer com o tempo? Ele seria reduzido pela metade. Então você duplica a velocidade e reduz metade do seu tempo. Então você percebe que você está tendo uma regra de 3, né, simples, porém inversamente proporcional. Veja só esses exemplos aqui agora. Então, pessoal, dê uma olhadinha nessa questão. Olha que questão top! Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Então, eu vou colocar, ela gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Tá aqui, top! Né? Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então ele quer saber a quantidade de ração na semana. Semana tem quantos dias? Tem 7 dias. Então qual que vai ser a quantidade? X quilogramas. Só que o detalhe dessa questão seria qual? É porque você precisa ficar claro para você que é o seguinte, se você aumenta aqui a quantidade de dias que você vai alimentar aí esses animais, o que vai acontecer com a quantidade de quilos? Ela também vai aumentar. Se você fica por mais tempo alimentando, você precisa de mais quilogramas daquela ração, tá certo? Então, você consegue perceber que aqui, você tem essas 2 setinhas voltadas para cima? Sim, quando isso acontece, as 2 para cima ou as 2 para baixo, né? É porque você tem uma regra de 3, o quê? Diretamente proporcional. Como é que você resolve? Simplesmente multiplicar cruzado mesmo, como você sempre fez aí, vai ficar top. Então fica como? Olha, 15x é igual a 10 vezes 7. 15x é igual a 70, que é 10 vezes 7. X vai ser 70 dividido por 15. Aí você vai fazer essa continha, né? 70 dividido por 15, né? Que vai dar aqui aproximadamente 4,6666, né? Que eu vou considerar aqui 4,7 se a questão pedir para aproximar. Então, se é só durante 7 dias, 4,7 quilos, quilogramas aí dessa ração. Ficou top? Ficou claro? Veja essa questão aqui agora. Próxima. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Nós já vamos anotar essa informação. Uma torneira enche um determinado tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se nós utilizarmos aqui 4 torneiras? Quantas horas
né, que a gente vai gastar. Então eu vou colocar aqui no cantinho novamente. A situação é a seguinte: imagine que eu aumentei a quantidade de torneiras. O que vai acontecer? Você colocou muita torneira enchendo o tanque, rapidinho vai encher, né? Então o tempo seu vai ser diminuído, ó, você, né, vai ter uma redução aqui no seu tempo. Então se você aumenta a quantidade de torneiras, você diminui o tempo de enchimento. Então o que acontece? Você tem uma setinha para cima e outra para baixo. Então, o que está acontecendo? Você está tendo uma regra de 3 inversamente proporcional. Como que você faz para resolver? Você vai pegar aqui, ó, e vai inverter. No lugar de ficar 1 sobre 4, vai ficar 4 sobre 1. Você só vai inverter e resolver normal, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 1 igual a 6 sobre x. Você vai multiplicar cruzado e resolver normalmente. 4x é igual a 6, x é igual a 6 dividido por 4. Que se você simplificar por 2, fica 3 sobre 2, que é quanto, gente? 1,5. Então, em 1h30, você vai encher esse tanque. Então, observe bem aqui a situação. Quando foi inversamente, eu inverti. Estava 1 sobre 4. Olha aqui como é que ficou? 4 sobre 1. Tá bom? Inverti, resolvi, encontrei o resultado e acertei a questão. E você nunca pode esquecer de que você vai o quê? Preparar para a vitória, respirar fundo porque chegou a hora, sua estrela vai brilhar, você está pronto para voar. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos, nunca desista, nunca desista, nunca desista. Agora que você já viu esses exemplos, que ficou top, que ficou claro para você que está aí do outro lado, só desejo você agora que você tenha aí uma excelente prova nesse ano 2020 e pode ter certeza, você sonha e o Colégio Marista realiza o seu sonho. Abraços!